Boa noite a todas e todos. Sou Mônica Sampaio, Sistema Único de Assistência Social, o SUAS-REST, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia e coordenadora da Comissão de Eventos. Essa comissão foi instaurada nesse plenário, no 16º plenário, e tem como proposta pensar atividades orientativas para aproximar ainda mais o CRP. E no dia de hoje, um dia tão importante para nós, onde a gente comemora o Dia da Psicóloga, a psicologia esteve tão em evidência e no centro das atenções, em função de uma pandemia que a gente atravessa, o CRPRJ faz uma homenagem a todos os profissionais da psicologia, Cristo de Azul, e promovendo uma live que vai falar sobre a regulamentação dos 58 anos da psicologia no Brasil. Temos hoje conosco, para falar dessa live, super importante para nós, o nosso professor e psicólogo José Novaes, que foi por 3 vezes do Conselho Regional de Psicologia, a Cíntia Vilas Boas, que é psicóloga clínica, tem atuação no SUAS e faz parte do Sindicato de Psicologia. Temos também Ana Sandra Fernandes, a conselheira presidente do Conselho Federal de Psicologia, e Pedro, conselheiro presidente do CRPRJ. É um dia muito feliz para nós. Eu, enquanto psicóloga, me sinto honrada de estar neste lugar e quero convidá-los agora a assistir essa live, que para nós vai ser histórica. Debaixo do Cristo Redentor iluminado de azul. E quero convidar para fazer a primeira fala, que vai falar sobre a psicologia do Brasil, o professor UF, Universidade Federal Fluminense, e psicólogo José Novaes. Obrigado. Então, boa noite. A Mônica já me apresentou. E assim como ela não deve ter mostrado muito, não é? 55 anos como professor em sala de aula, costumes como rascunhar, rabiscar, não é? Os temas que eu vou abordar. Então, em primeiro lugar, a Mônica me apresentou e disse que eu vou falar da psicologia do Brasil. Por quê? Porque, conversando com ela por telefone acerca deste evento, ela estava me fazendo o convite, para participar dele. E falou, a psicologia no Brasil. Eu digo, Mônica, por que não a psicologia do Brasil? Ou seja, a psicologia que se construiu aqui no Brasil, especialmente acelerada após a regulamentação da profissão e a criação, dos conselhos. Cerca de 9 anos depois, ou seja, em 62, a regulamentação da profissão, em 71, a criação dos conselhos de psicologia, Conselho Federal e, inicialmente, se não, conselhos regionais. Então, por que psicologia do Brasil e não apenas psicologia? Não estou querendo absolutamente
diminuir ou desprezar, não é, o fato de que a psicologia foi construída em seus pilares, teorias mais fundamentais lá fora, em outros países. Né? E aqui no Brasil, ela se institucionalizou através da regulamentação e da criação do sistema dos mas quando a gente fala de psicologia do Brasil, a gente acentua principalmente esse fato de que o Brasil simplesmente não copiou a psicologia que veio de fora, né? Em suas teorias, em suas práticas. Né? Nós realmente construímos uma psicologia do Brasil. Em segundo lugar, quando nós aqui do Conselho Regional de Psicologia, do Sistema Conselho de Psicologia, né, qualquer uma das instituições, falamos de psicologia, nós falamos da ciência ou da profissão. Poderia parecer que, como nós somos, nós nos dedicaríamos apenas a essa parte de, conforme é estabelecido, né, os objetivos, a Lei 5766 de 1971, que criou os conselhos profissionais de psicologia, de fiscalizar o exercício profissional e zelar pela ética profissional do nosso Código de Ética Profissional. Mas, não, na realidade, entre os objetivos dos conselhos de psicologia está e contribuir para o avanço da psicologia enquanto ciência e enquanto profissão. Né? Aquela velha dicotomia entre teoria e prática, mais uma vez, né? Na realidade, nós não temos a teoria sendo construída e depois sendo praticada, né? Através dos profissionais que nelas se colocam, nesse campo, que se colocam nesse campo específico, o campo da psicologia. É uma praxis, para usar o conceito, né, que engloba tanto a teoria quanto a prática. Então, estou olhando a minha cola aqui para... Deixa eu dar para vocês alguns números para mostrar como o avanço da psicologia no Brasil, né, enquanto ciência e enquanto profissão, principalmente, né, após um determinado momento. Em 62, a regulamentação profissional, 766 cria os conselhos profissionais de psicologia. Em 1974, o Conselho Federal de Psicologia se estabelece e começa a atuar. Nesse momento, nós tínhamos 895 psicólogos, os conselhos regionais em todo o país. Em 75, já eram 4.950. Em 76, 6.890. E o último levantamento, março de 2020,
diz o seguinte: em todo o Brasil, 378.473 psicólogos. Aqui no Rio de Janeiro, seriam 44.817. Esses números, provavelmente, se referem a psicólogos e psicólogas ativas. Não se refere, por exemplo, a psicólogos e psicólogas que cancelaram o registro. Lembrando, cancelamento não é morte profissional. Cancelamento é simplesmente suspensão do exercício profissional durante algum tempo que seja conveniente ao profissional. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que o número de inscritos está muito acima, bastante acima de 50 mil. Tá? Então, são psicólogos ativos. Então, vocês viram por esse número como primeiro a regulamentação da profissão, mas depois a criação acelera, não é? O registro de novos psicólogos nos conselhos profissionais e, portanto, a profissão vai se difundindo, se estabelecendo. Na década de 70, nós podemos observar isso. Né? O período mais duro, mais difícil do Brasil, de 64 a 85. Né? A ditadura civil-militar que se estabeleceu aqui no Brasil nesse período. Essa psicologia, predominantemente, era uma psicologia que se pretendia neutra, asséptica, que ficava longe, né, das realidades sociais do país, né, econômicas, políticas, culturais. E deixa eu citar apenas um exemplo de um fato realmente ocorrido e da explicação psicológica, pelo menos uma delas, para ele. Trata-se da construção do metrô no Rio de Janeiro, né? Iniciado em 75 e 79, inaugurada a primeira linha. Se eu não me engano, pelo que eu me lembro, ia da Praça Santos Penha até Botafogo. Né? Depois aqui se ampliou mais. Então, grande maioria dos trabalhadores do metrô eram nordestinos, como os candangos que construíram Brasília. Né? Final da década de 50, segunda metade da década de 50. Numa determinada ocasião, houve uma rebelião dos trabalhadores do metrô que quebraram o refeitório. Por quê? A comida estava azeda. Não é? E as explicações dadas, pelo menos algumas delas, preponderantes, falavam da experiência inata e própria dos nordestinos, ainda mais da sua região, muito longe da sua região. Era esse tipo de psicologia, esse tipo de explicação psicológica que predominava naquele momento. Então, nós temos uma psicologia que, como desse nosso evento diz,
né, está firmemente ancorada na nossa realidade social. Tá? E que tem né, a defesa e a ampliação e a garantia dos direitos humanos e da ética, né, no exercício profissional, especialmente. E deixa eu tentar rastrear algumas informações aqui de como é que essa psicologia se construiu no sistema Conselho de Psicologia. Se eu não me engano, aos conselhos profissionais de psicologia, falando de um sistema. Por quê? Até a década de 1990, né, eram entes mais ou menos desgarrados, né, isolados, certo? Numa colocação vertical, piramidal, o Conselho Federal acima, mandando os conselhos regionais. A partir da década de 90, mudanças começam a ocorrer no sentido de mudar essa instituição. E essa mudança se estabeleceu principalmente através da criação de duas instituições: os Congressos Nacionais de Psicologia, a APAFs. A APAF é a Assembleia das Políticas da Administração. Vamos tentar explicar brevemente, é claro, como é que essas mudanças ocorreram. Os congressos de psicologia, né? Não tenho certeza muito bem da data. O Congresso Nacional de Psicologia foi em 95, 96, dele que tem tudo isso na cabeça. Mas como é que os congressos se estabelecem? 94. Obrigado, Pedro. Então, congressos nacionais são preparados pelos congressos regionais. Tá? Então, cada conselho regional, né, faz os pré-congressos nas diversas regiões do Estado. Né? Essas reuniões elegem representantes que vão. O Congresso Regional, por sua vez, discute as propostas que surgiram dos pré-congressos regionais e escolhe representantes para o Congresso Nacional. Que representantes são esses? São membros da categoria, são psicólogas e psicólogos, né, que atendem aos os conselhos regionais para poder discutir a sua ciência e a sua profissão, né, que elaboram propostas dos pré-congressos regionais, que depois passam para os congressos regionais e, finalmente, o Congresso Nacional. As propostas aprovadas no Congresso Nacional
simplesmente fazem a pauta. A máscara está horrorosa, caindo a toda hora. Fazem a pauta de trabalho dos conselhos regionais e do Conselho Federal. Os nacionais são feitos em anos eleitorais, né? Alguns poucos meses antes das eleições dos conselhos regionais e do próprio Conselho Federal de Psicologia. Então, que a categoria, as psicólogas e os psicólogos, participam democraticamente do trabalho dos conselhos regionais, né, dos conselheiros e do Conselho Federal de Psicologia, porque estabelecem a pauta, né, e dos âmbitos sobre os quais estes conselhos devem ser nos próximos 3 anos. Esse aspecto democrático é importante de se estabelecer porque ele atravessou todas as relações, tanto internas de psicologia, quanto externas. O que eu quero dizer? Foi um processo de democratização, de respeito nas relações entre os conselhos regionais, entre os conselhos federal e regional e as psicólogas, a categoria, tá? E não apenas, também os usuários dos nossos serviços, por exemplo, que nós trazemos para a discussão. E depois, as APAFs, da administração e das finanças, ocorrem 2 vezes ao ano e se trata simplesmente do seguinte: o Conselho Federal chama representantes dos conselhos regionais, não é? Dos conselheiros, que mandam esses representantes para Brasília e discutem tudo a psicologia do Brasil. Ou seja, as decisões de psicologia são tomadas não apenas por um corpo fechado, os conselheiros do Conselho Federal de Psicologia, mas são tomadas por todo o sistema, e aí a gente pode falar realmente de um sistema coordenado, não é, de conselhos de psicologia regionais. Enfim, isso fez com que a psicologia brasileira deixasse essa visão, a qual eu me referi, né, dando o exemplo, durante a década de 70, do quebra-quebra lá no refeitório, dos trabalhadores do metrô, né, que psicologizava a violência inata dos nordestinos, ainda mais deslocados, etc., etc., e coisas desse tipo. Agora nós temos uma psicologia realmente referenciada na sociedade, né, ouvindo não apenas a categoria psicóloga, ouvindo também os seus clientes, ouvindo outras instituições sociais, né, e uma psicologia com o compromisso de defesa dos direitos fundamentais, dos direitos humanos
e da ética no seu trabalho profissional, principalmente. Então, é isso que eu gostaria de colocar para vocês. Tá? Muito obrigado. Bom, psicólogo, professor aposentado, fez um resgate histórico da psicologia do Brasil, da maneira como nós construímos essa psicologia nos direitos humanos. E agora nós vamos ouvir a nossa palestrante, Cíntia Vilas Boas, que não está aqui conosco no Cristo, que está em São Paulo. Ela que é psicóloga clínica, com atuação no SUS, assistência social, é também educadora social e é membro do Sindicato de Psicólogos de São Paulo. A Cíntia, ela vai ter uma fala que vai dizer de lugares, de onde viemos, o que fazemos. Né? Ela vai fazer uma fala pensando na categoria de psicólogos, onde estão, o que fazem. Então, Cíntia, é um prazer ter você aqui com a gente, é uma honra ter você aqui no RJ. Olá, boa noite. Estar aqui junto com vocês de São Paulo, né, interior de São Paulo, Campinas. É uma pena que eu não estou aí, né? Esse cenário de pandemia impede muitas coisas, mas a gente faz alguns processos acontecer junto, né? E a internet está aí para ajudar a gente a fazer acontecer. Obrigada em estar aqui nessa live, nesse dia tão especial para a gente. Nossa, que legal, né? O que eu falo? Vamos lá pensar um pouco esse lugar situado na psicologia. Né? Então, antes de começar aqui, fazer algumas reflexões para, enfim, contribuir com alguns... Dizer, psicólogo, parabéns, né? Ainda tem um restinho de dia aí para a gente comemorar, no caso, noite. Nosso tempo, significada pela nossa história, né? Bom, pensar 58 anos de psicologia no Brasil, de regulamentação da psicologia no Brasil, e a psicologia como preta, de movimento social, hoje sindicalista, né? É pensar dimensões e lugares, né? Aprender na faculdade de psicologia com e a partir da bagagem que a gente já estabelece fora, né? Educadora social. Então, eu já vim com essa bagagem para a psicologia, o que me ajudou e contribuiu aí a fazer a construir uma série de processos que me fazem bom, pensar em lugares e dimensões, né, se perguntar e ter um bom exercício profissional com ética e não pensar os lugares que nós estamos e nós atuamos, para mim são reflexões de como não fazer uma psicologia uma ciência, a função de cada um e de cada uma dessa categoria, né, de deixar essa profissão um pouco mais concisa, mais junta, mais diversa, né, mais outras e outros. E para fazer essas reflexões,
eu trago muitas um homem negro, geógrafo, que ele diz a distância política. Eu fico pensando qual é essa política que a gente faz dentro da psicologia como política humana. Né? Essa psicologia que aponta para a política humana a história de processo de escravidão. Então, como a gente situa a psicologia, essa sincronizado com essa história que tem. Bom, a gente precisa identificar de onde vem a psicologia, né? Como ela chega e a quem ela está atendendo, a quem ela está, né, dando esse suporte, esse aporte, ou se ela está na periferia, se ela está à margem. Né? E a gente não pode esquecer que a psicologia é uma ciência feita por pessoas, então essas pessoas são mais homens, essas pessoas são mais mulheres, essas pessoas são mais pretas ou essas pessoas são mais brancas, né? Isso é situar ou fazer ciência psicológica. Diretamente com a cura, mas a gente pode se comprometer com a escuta cuidadosa enquanto ciência e profissão, né? Essa psicologia. E para pensar isso, a gente precisa lembrar que isso leva tempo e que a gente vive numa sociedade imediatista, não pensa nos processos, né? Esquece o processo e só quer respostas de cura. Bom, pensar em dimensão e lugar é pensar na nossa atuação desses 58 anos de regulamentação no Brasil, né? E que as coisas são fluídas e muitas coisas mudam. Algumas coisas mudam, outras coisas não mudam. Então, como que a gente trabalha e lida com... Muda para quem e o que não muda, muda para quem, né? Para quem faz ou não está atuando, ou para quem é atendido, né? Para esse profissional da saúde mental, quem cuida da saúde mental. Hoje, a nossa conjuntura política hoje apresenta e aponta um cenário de necropolítica, né? Política de morte. E que, a depender da geografia do seu corpo, aí a gente tem a desigualdade, né? A desigualdade. E alguns, delimita que alguns vão acessar mais a vida do que a morte. Hoje, o cenário brasileiro, fazendo apontamentos ao processo de escravidão, a população preta atinge mais a morte, né, do que a vida. Porém, contudo, entretanto, muitos psicólogos e psicólogas negras têm feito, se especializando em saúde da população negra, porque, afinal, 54% da população autodeclarada são pretos e pardos, caracterizando a população negra. Por pandemia, todas as pessoas tá tendo que experimentar um lugar de usar máscara, né? E quando eu falo de lugar, eu estou pensando de novo na dimensão e no lugar, essa fala situada. Máscara me faz lembrar de Franz Fanon, quando ele escreve Peles Negras, Máscaras Brancas. E para o professor Silvio Almeida, ser negro no Brasil, pelo uso das máscaras. Então, a gente pode fazer todas essas analogias e essas interpretações do que é usar essa máscara para se proteger e preservar a vida, né? O que é branca preserva ou defende a população preta para viver,
né? Sentido, né? A gente precisa se perguntar para quem mais faz sentido e como que a gente vê isso hoje na atual conjuntura. Outra questão que me faz pensar em lugares nesses anos de psicologia no Brasil é quando existe o corpo negro, né? Que corpo negro é esse que acessa os mais da metade da população brasileira é população negra? Que corpo negro é esse que não acessa essa ciência psicológica como ciência e profissão? Né? Como que está esses números para dentro da psicologia e para fora da psicologia? Como que isso nos chega à ponta, sendo psicólogo e psicóloga no sul? Então, como que a gente consegue ver esse cenário hoje de 58 anos no Brasil? Né? Muitas coisas, de novo, foi mudando. E aqui eu falei de Milton Santos, eu falei de Fanon, eu falei de Zildinha Batista, e existe construindo que também faz pensar o lugar da psicologia e nessa representatividade, né? Então, Maria Cudo, Jesus Moura, Eliane Costa, Célia Zenaide, Luana Queiroga, Glória Ventapani, Maria Lúcia Silva, Cléria Prestes, Jane Tavares, Tainara Souza Silva, na psicologia, fazem a construção de um lugar situado e que lembra a ancestralidade. Então, é desse lugar que eu falo para pensar 58 anos de psicologia. Isso, sem incômodo ou incomodando, né? Falando disso, falando de lugar, falando de dimensão, falando de território, né? Então, por isso e falando para a categoria hoje, nesse dia do psicólogo e da psicóloga. Eu não posso deixar de dizer que os coletivos antirracistas, né, são coletivos que também representam um lugar para dentro da psicologia, que hoje a gente já que não basta lutar contra o racismo, né? Precisa ser antirracista. Para a gente não compactuar com o pacto narcisista para o genocídio da população negra. Bom, eu falei que antes da psicologia, a gente já chega na psicologia com uma bagagem, né? Seja da escola, das vivências em família, em outros territórios. Psicologia, né? E esses movimentos são lugares importantes. E também vai delinear aí um pouco, né? Contribuir com essa luta da psicologia que a gente trava dia a dia, né? Então, lugar e dimensão, para mim, tem sentido e significado. E essa dimensão de o movimento de catadores nacionais o recriar, reutilizar os resíduos sólidos, né? Então, eles têm um lema, assim, que eles seguem, né? E o movimento negro, eu trabalhei com o movimento de catadores e catadoras, muito bacana, assim, e o movimento negro usa o poder para o povo preto, né? Eu fiz deste lugar situado, que a gente precisa ter um sentido para o rei. Psicologia é importante, a gente precisa saber quem a gente está estudando, quem a gente está lendo. Né? Então, só faz sentido essa sequência de né, ressignificar o povo. Se não for para pensar no povo, a gente corre o risco de não fazer uma psicologia equânime,
uma psicologia inclusa, uma psicologia que não defende direitos. Esse que a gente está falando, e de como que a gente chega nessa construção de lugar, como que a gente pensa nesse processo de cuidado, processo de alívio, nas várias áreas que a gente está. Também pensa esse aporte de cuidado, né? Pensa na saúde do trabalhador, na saúde da trabalhadora, nos direitos, nas nossas 30 horas, e a gente sempre chama psicólogas e psicólogos para os grupos de trabalho, porque a gente precisa ouvir outras vozes, a gente precisa ouvir muitas vozes, e vozes diversas, porque isso vai dar fluidez para uma outra psicologia, para uma possível psicologia de desejo, né, que move esses lugares, que move esses movimentos, que move essa dimensão de cuidados psicológicos. Daí eu acho que eu vou encerrando aqui para a gente conversar um pouco e ouvir as outras vozes. Muito obrigada. A Vilas Boas, né, que contribuiu com essa fala, onde, né, de um lugar onde ela fez uma convocação, né, para que as psicólogas estejam em grupos de trabalho, estejam nos espaços que é necessário que estejamos para deliberar coisas concernentes à nossa profissão. Então, agora, depois da Cíntia, nós vamos receber, que também não está aqui no Cristo, né, por questões de segurança, nossa presidente do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes, falando sobre psicologia ética pautada nos direitos humanos para a promoção da vida e da democracia. Ana Sandra, um prazer ter você aqui com a gente, uma grande alegria. Boa noite, Mônica. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. É uma honra estar aqui com vocês, uma alegria, uma emoção. Para tentar seguir uma linha aí de raciocínio. Mesmo que de longe, minha alegria e meu entusiasmo de poder estar com vocês comemorando esse dia tão importante. Bom, como você já me apresentou, Mônica, eu sou Ana Sandra Fernandes, sou mulher nordestina, conselheira presidente do Conselho Federal de Psicologia. Nessa noite de 27 de agosto de 2020, mil 473 psicólogas e psicólogos que fazem a nossa ciência e a nossa profissão, fazem a psicologia ser tão grande e sensacionais. Hoje é o nosso dia, é o dia de celebrarmos os 58 anos da psicologia no Brasil, com orgulho de sermos a garantia de direitos para a população brasileira e comprometida com a construção de uma sociedade mais justa, diversa, inclusiva e democrática. E lamentarmos as mais de 110 vidas brasileiras perdidas em decorrência da pandemia de Covid-19 até agora. Nossos sentimentos e nosso desejo que hoje sofrem pela perda de um amigo, uma companheira, um parente, a mãe,
um filho, uma pessoa especial. Cada uma dessas vidas perdidas é única. Nós sabemos que quem partiu é o amor da vida de alguém, como diz uma homenagem realizada por artistas de Brasília. Nós nos solidarizamos com todos vocês categoria profissional, de atuar pelo fortalecimento de nosso sistema. Todos tenham acesso à melhor assistência em caso de necessidade e às melhores práticas para a promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Nós sabemos a dor e a angústia que esses dias têm trazido. Temos certeza que muitos de nós se luto e a pandemia. Seguiremos trabalhando incansavelmente, não tenham a menor dúvida disso. Essa certeza de estarmos juntos é que renova minha esperança e me dá satisfação de estar aqui com vocês no dia de hoje, para celebrar a psicologia com os pés na Paraíba, mas virtualmente com vocês, no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, em todos os cantos desse nosso país tão grande e plural. Obrigada ao meu querido amigo Pedro Paulo, a Mônica Sampaio, conselheiros presidente e vice-presidente do CRP do Rio de Janeiro, da psicologia desse estado, que é tão rico, tão diverso, pelo convite para celebrarmos daqui do Corcovado, ao querido professor Novaes e a companheira de profissão e de lutas, nossa querida Cíntia Vilas Boas, pela honra de partilhar esse momento de fala, reflexão, compromissos da psicologia com a sociedade brasileira. É um presente muito grande para toda a psicologia brasileira vermos o Cristo Redentor iluminado de azul para homenagear a mais de 700 metros de altura, em meio a uma cidade com uma diversidade humana tão grande, por todos, independente da crença ou fé que cada um professar individualmente, pode ser visto também como símbolo das mais elevadas aspirações humanas de transcendência e de superação. Quero no concreto da vida partilhada. Nesse momento, é muito construir sinais materiais que sirvam de inspiração, que suscitem mensagens de paz, de esperança e que convidem, que nos convidem de uma forma muito potente à unidade. Esse monumento integra a paisagem urbana carioca que a Unesco reconhece apontada em uma pesquisa mundial como uma das 7 novas do Taj Mahal e do Machu Picchu, entre outras grandes obras humanas. Edificado tão alto por sonhos e mãos humanas, ele materializa o desejo essencialmente humano, que olhemos uns para os outros, acolhedores de nossas diversidades e pluralidades, de corpo e alma erguidos e que ainda não aprendeu plenamente as lições de justiça, de solidariedade, de amor, de igualdade, e que estão no cerne de toda a busca humana antropológica do religare, Sempre sou muito bem reconhecer
viver e falar do divino de uma maneira muito brasileira. E esse Rio representou ao Brasil, por exemplo, eu queria pedir licença para resgatar essa história, esse artista maranhense genial chamado Joãozinho 30, Carnaval Carioca, essa linda festa do povo, um palco contundente de crítica social e de reflexão política, desconstruindo nossas mazelas e acenando para novos possíveis. Essa festa não consigo te ver, mas eu já imagino o coração de muitos de vocês batendo mais forte. Mas o coração do presidente do CRP de vocês aí no Rio. Não é mesmo, Pepe? Eu sei que esse meu amigo, que foi também meu companheiro na gestão passada do CFP, ele conhece a potência transformadora dessa festa, que é também um ato de resistência nas comunidades cariocas. Lá no CFP, a gente também é crítica social, é grito de um povo que não desiste da luta, não desiste de lutar. E aí, pedir licença para falar sobre isso, porque acho que é uma coisa que me marca, foi Joãozinho 30 que desceu o Cristo do Corcovado para levá-lo à passarela do samba. O ano em que isso aconteceu era 1989. Eu era bem nova nessa época. E a escola Ratos e Urubus, larguem a minha fantasia. Desigualdades e os contrastes da sociedade carioca, dividida entre o luxo das elites e o lixo da população mais miserável, que vive em situação de rua, que, infelizmente, é uma mensagem ainda muito atual. A gente sabe que, quem se lembra, né, quem tem o resgate dessa memória, e uma decisão judicial impediu a participação desse convidado especial. Horas antes da abertura dos portões do Sambódromo, que Joãozinho 30, já na passarela, e acompanhado sim pelo seu convidado especial, se justificou. E aí ele disse assim: assim como um francês fez o Cristo Redentor e um outro que agora é também mendigo e proibido, e é em respeito ao povo que ele vai sair. Que me perdoe, que me prendam ao desobedecer. E aí, a alegoria gigante, reproduzindo Cristo de braços abertos e em vestes maltrapilhas, teve que cruzar a avenida coberto por sacos de lixos e uma faixa com os dizeres, mesmo proibido, entre figurantes que representavam as camadas da população mais privadas do acesso a direitos básicos e mais carentes de políticas públicas. E aí, rede é um protesto contra essa grande maldade que estão fazendo com a nossa terra, com a nossa gente, com o nosso Brasil. E é inspirado na coragem e lucidez de Joãozinho 30, iluminando de azul pelas psicólogas e pelos psicólogos, que me arrisco a dizer que nossas aspirações por realização enquanto categoria profissional, somada às nossas buscas pessoais por humano e da sociedade que necessita do nosso compromisso com a promoção e a educação, a segurança, o respeito e a dignidade. Ser psicóloga no Brasil hoje é atuar nos direitos humanos, pautada no rigor ético e científico de nossa ciência e de nossa profissão, promovendo saúde, bem-estar de vocês, meus caros colegas psicólogos,
é que nós renovamos os nossos compromissos com a sociedade brasileira, celebrando os nossos 58 anos de atuação no país. Nossa profissão foi formalmente reconhecida, como bem lembrou Novaes, em 1962. Pouco que perdurou por décadas e deixou marcas tristes e o psicológico tenha sido apropriado por instâncias desse contexto político com os objetivos de normatização e controle social. É necessário entender o desenvolvimento da psicologia em seus primeiros anos no Brasil, dentro do contexto universitário durante os anos da ditadura, com todas as suas características de priorização de determinados campos em detrimento sobre a formação que era voltada à sustentação daquele regime vigente. Contudo, há outras histórias e vivências desse período, marcas de resistência e lutas pela democracia, ou presenciadas por psicólogos. Minha intenção nesse momento é demarcar e homenagear tantos psicólogos que, ao longo desses anos, estiveram comprometidos. Somos convocados nesses tempos presentes que estamos vivendo também. Nós temos e aí eu queria fazer essa referência, nós temos uma produção muito bonita da Nacional de Psicologia, que foi publicada em 2013, que se chama A Verdade é Revolucionária, é uma obra que fala sobre os testemunhos e memórias de psicólogas e psicólogos sobre a ditadura civil-militar brasileira. Esse é um livro fantástico, que eu acho que todos relatos de testemunhas oculares desse período tão marcante de nossa Constituição enquanto povo e enquanto nação. A liberdade e da democracia. Não queremos perdê-las novamente. Há capítulos de nossa história que, no que depender de nossa profissão, não será necessário repetirmos. Já sob a égide da Constituição de 88, muitos atuando na constituição das redes de serviços públicos e seguiremos a da justiça, da população brasileira e na defesa da democracia, compreendendo que é ela, a democracia, o palco das maiores possibilidades de realização humana e de efetivação da vida em sociedade de forma mais convidam a defesa da democracia. Estamos defendendo a democracia toda vez que atuamos com elevada competência técnica e em colaboração com outras categorias profissionais na oferta de bons serviços de saúde pública, mostrado tão essencial no enfrentamento à crise sanitária global que enfrentamos. Defendemos um modelo democrático, cuidado em liberdade, quando não arredamos o pé dos princípios da luta antimanicomial e quando denunciamos as lógicas privativas e mercadológicas por trás desse desmantelamento das redes de atenção psicossocial para instituições que atuam em flagrante desrespeito aos direitos humanos. E aí eu queria convocar todos vocês para que a gente possa dizer juntos, vamos dar passos atrás. Fortalecemos a nossa democracia e o nosso país quando colaboramos para que os processos educacionais de nossas redes de educação básica das diversidades, quando colaboramos para que nossos estudantes se formem como sujeitos e cidadãos conscientes de seu papel político.
Nesse sentido, os próximos anos serão para o país que atua e atuará nas redes de educação básica. Acabamos de contribuir, né, estando previsto em nossa Constituição. Ao lado desse avanço, uma outra grande vitória para o nosso país, a aprovação da Lei 13.935 de 2019, que dispôs sobre a prestação de serviços de psicologia e de a implementação dessa lei, aliada ao Fundeb, poderá permitir. Por isso, gente, temos muito trabalho pela frente. Defendemos a democracia quando resistimos aos desmontes das políticas públicas de assistência social, seja em nossa atuação nos centros de referência, seja nos embates que travamos nos espaços de e capacitados para reconhecer e promover. Somos essenciais à garantia dos direitos da criança e adolescente. E aí, nesse ano em que estamos celebrando 30 anos do Estatuto, o fato de termos uma psicóloga na presidência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, ajuda a descrever o quanto as psicólogas. E aí eu queria deixar o meu abraço à nossa colega psicóloga e ex-conselheira do CFP, e que tanto nos orgulha. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura com absoluta prioridade a efetivação dos direitos fundamentais das crianças, referentes à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Proteger e garantir tais. Nenhuma menina tenha sua infância roubada, nem pela miséria, nem pela violência, nem pelo abuso e nem pelo moralismo conservador fundamentalista. Que o menino não seja baleado dentro de sua própria residência. Isso a psicologia precisa lutar para que essa realidade se estabeleça. Não há democracia se não há espaço para a expressão da diversidade em todo o nosso fazer. Psicólogas e psicólogos, devemos prezar pela promoção da diversidade humana. Quando for necessário, devemos sim denunciar a desumanização nosso saber científico e profissional, responsáveis por disseminar conhecimentos e práticas de enfrentamento a toda forma de preconceito, discriminação e violência. Precisamos reafirmar que a nossa psicologia ela é antirracista, que nossa psicologia é contra o machismo. A psicologia reconhece e valoriza os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Promovemos o respeito e a inclusão de pessoas com deficiência. Nossa psicologia está junto à população em situação de rua e junto à população em situação de privação e liberdades. Sabemos que não é o encarceramento em massa, mas sim a promoção do desenvolvimento humano e social. A mais. Enfim, em muitos espaços, somos essenciais no mundo do trabalho, nos esportes, nos hospitais, nas clínicas, consultórios, nas escolas, nos sistemas socioeducativos, no trânsito, na formulação, gestão e análise de políticas públicas, na docência universitária, nas organizações sociais e comunitárias, no sistema de justiça, no sistema o cuidado com o humano, se fizer necessário. Eu me orgulho muito dessa psicologia, muito de todos vocês, por compartilharmos
esse compromisso e por executarmos nosso fazer com tanta competência ética. E aí, por falar em ética, e aí também já me encaminhando para encerrar a minha fala, queria dizer para você que está vigente desde 27 de agosto de 2005. É o terceiro Código de Ética da nossa recente história. Isso significa dizer que hoje passa e incorpora a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a nossa Constituição Cidadã de 1988. Ele é o resultado de uma reflexão enraizada de quem faz a psicologia fazer a diferença em todos os cantos desse país. É o resultado de um processo democrático, como bem enfatizou o professor José Novaes. Então, eu estou muito ter a oportunidade de estar nesse lugar como presidente do CFP, mesmo em tempos tão desafiadores e muito seguro nossos processos de construção democrática, para convidá-los a reafirmarmos publicamente como um gesto simbólico, nesse dia de hoje em que a psicologia completa 58 anos, alguns de nossos princípios éticos fundamentais. Sempre no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade. Nós trabalharemos visando promover sempre a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuiremos para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nós analisando crítica historicamente a social, uma vez mais ao Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, por nos presentear com essa homenagem e com esses momentos de reflexão. Parabéns para todos vocês, psicólogas e psicólogas, que têm se mostrado profissionais realmente não fogem de seus desafios, de seu tempo. Somos uma profissão que conecta. Superaremos esses desafios, preservaremos nossa democracia e edificaremos um Brasil ainda mais justo e igualitário. São 378.473 vidas da sociedade para o Brasil. A psicologia tem um projeto de sociedade para esse país e nós estamos aqui para dizer isso para o Brasil inteiro. Estou muito orgulhosa de vocês. Parabéns pelo nosso dia. Gratidão por poder estar aqui com vocês nesse. Bom, eu, em nome do CRPRJ, quero falar da alegria de ter a presidente nordestina, como ela mesma fez questão de falar deste lugar, e que é uma mulher implicada com uma psicologia. Me reconheci várias vezes na fala da Ana Sandra, porque também sou mulher periférica, mulher que veio da Baixada Fluminense, moro e atuo lá, uma região historicamente conhecida pela violência, mas lá nós também estamos nos direitos humanos. Sou psicóloga do CRAS, psicóloga que atende mulheres em situação de violência. Estamos aí nessa luta por uma psicologia pautada social. Me reconheço também quando ela fala nos conselhos de garantias de direitos. Eu, enquanto psicóloga, já representei o CRP no Conselho da Mulher,
no Conselho da Assistência, no Conselho da Assistência do Rio de Janeiro, um espaço muito importante, onde se delibera muitas políticas para assistência social. Fala da companheira Ana Sandra, mulher nordestina, a quem vamos ouvir o nosso presidente, conselheiro presidente Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, que vai falar para nós por que o 27/8 é um dia de celebrar a psicologia. Pedro. Muito boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, aquelas que nos assistirão depois, porque essa live, ela não somente para que nós possamos assistir outras vezes. Queria dizer do orgulho de ocupar esse momento, neste momento, o lugar de conselheiro presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a todas as pessoas que a ousadia de celebrar os 58 anos da psicologia brasileira com a iluminação em azul do monumento que é o símbolo da nossa cidade e o símbolo do nosso país, fosse possível acontecer. Então, em primeiro lugar, foi a ideia de iluminar o Cristo Redentor em azul. Depois foram uma série de procedimentos para que esse momento pudesse acontecer. E eu gostaria de agradecer imensamente, então, a todas as pessoas que tornaram possível. E agradeço imensamente as pessoas que aceitaram estar aqui na nossa live. Nós tivemos a fala do nosso querido José Novaes. José Novaes foi conselheiro presidente e, neste momento, ele é conselheiro, parte desta gestão, que é o 16º plenário. Gostaria de agradecer a Ana Sandra Fernandes, que é nesse momento tão importante, nesse momento em que nós, Sistema Conselho de Psicologia, tivemos o desafio de construir uma gestão à distância, foi extremamente importante, nos organizando, estando junto conosco, enfrentando conosco o desafio de construir gestões para os 24 conselhos regionais e para o Conselho Federal. Queria agradecer a Cíntia querida, que faz o tempo todo racializar a psicologia, de como é importante racializar o nosso debate. E, sem dúvidas, não posso deixar de agradecer a Mônica, que é vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia. Hoje faz um ano que a nossa gestão foi eleita, então eu gostaria de agradecer também por partilhar uma série de momentos, uma série de cotidianos que faz presente na diretoria. E eu gostaria também de lembrar que nós somos uma gestão com 30 conselheiros. Então, agradecer as pessoas que dedicam o seu tempo para estar conosco na gestão, esses 30 conselheiros e conselheiras que estão próximos de nós o tempo inteiro, e sem eles e sem elas, sem dúvida nenhuma, não seria possível pensar a gestão do nosso conselho. Bom, então, depois dos agradecimentos, eu queria pensar com vocês por qual razão hoje, 27 de agosto de 2020, é um dia de celebração. Nós temos para celebrar os 50 anos da psicologia no Brasil. Mas antes disso, eu gostaria de chamar a atenção por qual motivo nós, desta gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, escolhemos este lugar e esta forma de comemoração. Bom, primeiro, o Cristo Redentor é o monumento máximo da nossa cidade, de toda a cidade. Nós estamos a mais de 700 metros de altura e o Cristo Redentor é um monumento visível da nossa cidade, que possui hoje mais de 6 milhões de habitantes. Mais do que isso, é importante lembrar que iluminar o Cristo em uma determinada cor produz uma visibilidade que, neste momento, é muito importante
porque nós estamos num momento muito especial da história da psicologia brasileira. Esses meses de pandemia em que nós estamos vivendo evidenciou a importância do cuidado de uma psicologia que é construída junto às políticas públicas, evidenciou a importância da nossa categoria na construção da transformação social. E por isso, esse seria então para darmos mais visibilidade ainda aos 50 anos da psicologia. Nunca tivemos um monumento como esse, iluminado com as cores da psicologia. Azul é a cor da psicologia. Temos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, resolução 2 de 2006, que trata dos símbolos da psicologia brasileira, onde o lápis lazuli é a nossa pedra e o azul é a nossa cor. Por isso, então, a iluminação do Cristo Redentor em azul é uma homenagem que se faz às psicólogas e esses psicólogos no seu dia. O Cristo Redentor, ele, de um modo geral, quando nós olhamos para o Alto do Corcovado, nós vemos um monumento branco. Em datas muito especiais, o branco se transforma em uma outra cor. O Cristo Redentor já esteve azul em outras ocasiões. O Cristo já esteve azul no dia 2 de abril, quando nós lembrávamos o Dia Mundial da Conscientização do Espectro Autista. O Cristo Redentor também já esteve azul para lembrar a importância do enfrentamento. O Cristo Redentor já esteve amarelo para lembrarmos da importância da prevenção ao suicídio. E já esteve cor-de-rosa para lembrarmos da importância da prevenção ao câncer de mama. Em 2019, quando a Mangueira foi homenageando em seu enredo Marielle Franco, o Cristo esteve em verde-rosa. Verde-rosa para comemorar os 90 anos em verde-rosa, para lembrarmos que aquele não era apenas mais um enredo. Ele era um enredo a ser eternizado, eternizado inclusive com o verde-rosa da Mangueira projetado no Cristo Redentor. Falando de uma iluminação que produz visibilidade para questões sociais. Falar de câncer de mama, falar de tráfico de pessoas, falar de do espectro autista, falar da grandeza do enredo de 2019 da Estação Primeira de Mangueira, são sim questões sociais e questões sociais que merecem ser visíveis. Portanto, são apenas em ocasiões muito especiais que o Cristo Redentor ganha uma outra cor. Quando nós propusemos o Cristo Redentor em azul, foi com a certeza de que o Dia da Psicóloga de 2020 não era apenas mais um dia a ser celebrado, porque nós estamos celebrando o aniversário de resolução no ano em que o Brasil reconheceu a importância desta profissão. Hoje, 27 de agosto de 2020, em todos os noticiários do Rio de Janeiro, desde o primeiro às 6 horas da manhã, noticiou-se que à noite que estaria em azul em homenagem às psicólogas e aos psicólogos do Brasil. Portanto, o Redentor está azul, mas é a primeira vez que ele está em azul para homenagear os atuais quase 400 mil psicólogas e psicólogos do Brasil. Esse no dia de hoje é uma comemoração organizada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Mas entendendo a importância e o tamanho deste momento, nós entendemos sim que esta é uma comemoração para os anos da psicologia brasileira. Por isso,
estamos muito honrados de estar conosco Ana Sandra Fernandes, presidente do Conselho Federal de Psicologia, Cíntia, nossa querida Cíntia, do Sindicato de Psicólogos de São Paulo, nosso querido José Novaes, nossa querida Mônica. Nós somos uma pluralidade de representações, porque entendemos que a importância do dia de hoje é uma importância a ser. Bom, mas por qual razão precisamos no dia de hoje lembrarmos que é importante celebrar a psicologia brasileira? 58 anos significa que exatamente no dia 27 de agosto de 1960, um presidente da República, o presidente João Goulart, assinava a lei que regulamentava esta profissão. Mas o que se passou nesses 58 anos da história de construção desta profissão é um motivo de orgulho para nós, psicólogas e psicólogos. Primeiro, é bom lembrar, e o Novaes, José Novaes, fez esse exercício, o crescimento da profissão. Né? Se nós éramos 5.000 psicólogas e psicólogos na década de 70, hoje nós já somos 380.000 em 2020. O que faz de nós a maior psicologia do mundo. Mas não é exatamente pela nossa grandeza que nós precisamos comemorar esse dia, mas pelo fato de que nós nos transformamos em 8 anos. E é isso que transforma essa data numa data a ser comemorada. 58 anos atrás, quando nós regulamentávamos a psicologia, nós regulamentávamos uma profissão que estava a serviço das elites. Uma estava concentrada nas grandes metrópoles. Não existia uma psicologia exercida do país. Isso não era possível pensar no ano de 1962, porque em 62 nós éramos uma profissão basicamente elitista, intimista e liberal. Acontece que, em especial, a partir dos anos 80, a psicologia que nós nos orgulhamos, ela se envolveu com uma série de lutas importantes. Vemos com as lutas pela redemocratização do país, nós nos envolvemos nas lutas por uma sociedade sem manicômios, nós nos envolvemos na construção de um sistema único de saúde e, mais recentemente, nós nos envolvemos na construção de um sistema único de assistência social. O que aconteceu, portanto, foi uma visível transformação desta profissão dos nossos lugares intimistas e ocupamos efetivamente as políticas públicas desse país. Essa história de uma psicologia brasileira e também latino-americana é uma história que nos orgulha. Quando eu fui entrevistado por uma das televisões que me entrevistou, a pergunta do repórter era: qual é o próximo desafio da psicologia? Né? E eu respondi para ele: o que nós queremos para a psicologia é que a psicologia consiga, de fato, acessar todas as brasileiras e todos os brasileiros nesse país. Mas o caminho é iniciado. Se lá nos anos 60 e 70 nós éramos uma profissão apenas para aqueles que poderiam pagar pelos nossos serviços, hoje nós somos muitos no Brasil, nós somos muitos dedicados à assistência social, somos muitos dedicados à educação, somos muitos a pensar as relações de trabalho, as questões de justiça social. Portanto, nós somos uma profissão plural, nós somos uma profissão que está em muitos lugares, mas existe algo que nos une. É o compromisso de uma escuta
transformadora. E a escuta, ela está concretizada com o modo como o compromisso social que falávamos, ele passou a ser ocupado junto ao exercício das políticas públicas. Portanto, é disso que nós temos que comemorar. Nós somos uma psicologia, sim, comprometida com direitos. Nós somos uma psicologia, sim, comprometida com o enfrentamento tão importante para o país que nós vivemos. Portanto, dia de comemoração. Não somente porque nós passamos a ocupar as políticas públicas e, portanto, passamos a democratizar o acesso de brasileiras e brasileiros aos serviços psicológicos. A nossa comemoração de hoje é também porque esta psicologia brasileira é a construção de processos democráticos. Nós somos uma das poucas profissões que diretamente para os conselhos regionais e para o Conselho Federal. Nós somos uma das poucas profissões que possui uma organização como os congressos regionais e nacional da psicologia, muito bem lembrado pelo professor José Novaes. Os são os momentos de exercermos a democracia por dentro da nossa profissão. E nos ocupar de gestão é também pensar que a democracia ela é fundamental para construirmos um país para todas e para todos os brasileiros. Portanto, temos sim muito o que nos orgulhar. Temos sobre o que nós nos transformamos. Temos muito a nos orgulhar sobre a visibilidade que neste momento nós estamos tendo. Para vocês terem uma ideia, no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, de profissionais de psicologia que se cadastrou para trabalhar de forma remota foi de 700% apenas nos 5 anos de pandemia. Uma profissão que se reinventou. Nós conseguimos nos reinventar na pandemia, nós conseguimos nos reinventar fundamental. Nós somos fundamentais para pensar que a escuta e o acolhimento da saúde mental são questões extremamente importantes para que nós possamos pensar. Portanto, deste lugar de presidente do Conselho Regional de Psicologia, eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que apostaram nesta ideia, que apostaram. Hoje, 27 de agosto de 2020, toda a cidade do Rio de Janeiro sabe que hoje é o dia da psicóloga, hoje é o dia do psicólogo. Não é apenas a iluminação de um monumento, mas são os efeitos. É o entendimento de que olhar para o alto e perceber que hoje a cor usual branca está em azul, faz com que todas as pessoas perguntem o que faz com que neste momento este monumento esteja em azul. E a resposta é, está em azul porque hoje nós estamos homenageando
o Dia da Psicóloga. Esta é a primeira vez que o Cristo é iluminado para homenagear a nossa profissão. E hoje, portanto, é o momento para ficar na nossa história. Defendemos inexoravelmente comprometida com valores como o compromisso social, uma psicologia comprometida com os princípios dos direitos humanos, uma psicologia comprometida com a laicidade. E é exatamente porque entendemos a laicidade como um valor que entendemos também que estar hoje neste local é de extrema importância. O Cristo Redentor, ele é um monumento que com a população do nosso estado. E nós precisamos construir uma psicologia que consiga dialogar. Uma psicologia que chegar às pessoas e dizer para essas pessoas qual é a importância da nossa profissão. E eu acredito que o dia de hoje é um passo a mais que nós demos para a visibilidade da profissão, é um passo a mais que nós demos para afirmar às pessoas que nesse momento nos veem, neste país, ser psicóloga, ser com tamanha desigualdade social, é extremamente importante uma profissão que não somente pense o compromisso social como um valor, mas é principalmente a importância de uma profissão que se orgulha pelo compromisso e pela garantia de estar comprometida. Eu gostaria aqui, neste momento, de agradecer a todas as psicólogas e psicólogos. Nós só hoje conseguimos falar sobre o orgulho desta profissão, porque muitos lutaram para que esta profissão fosse uma profissão diferente da que nós tínhamos, sobretudo à época da regulamentação. O dia para nos orgulharmos da psicologia dos 50 anos atrás. Esse é um dia para nos orgulharmos da psicologia que nós conseguimos 8 anos. Hoje não é um dia de lembrar somente do 27 de agosto de 62, mas é para lembrar de todos os anos, entre 62 e 2020, que fizeram para nós, que deixaram para nós esta psicologia com a... Então fica aqui o agradecimento de todos aqueles que nos antecederam com as suas lutas, que nos antecederam com o compromisso de transformar a nossa profissão em uma profissão com a qual nos orgulhamos. E por isso, feliz Dia da Psicóloga, feliz Dia do Psicólogo. Felizes nós somos, felizes nós somos por no dia de hoje conseguirmos bradar do alto do Morro do Corcovado o orgulho que nós temos de sermos psicólogas, de sermos psicólogos. Fica aqui o nosso profundo agradecimento por elas que ajudaram a construção da história da nossa profissão. Nós estamos aqui orgulhosos de uma profissão que, de fato, passa a fazer sentido para a garantia de direitos da nossa população. Temos muito nós também temos muito o que fazer. Quiçá, o dia de hoje é um dia que marca o nosso compromisso com a construção da transformação desta profissão. Muito obrigado, Conselho Federal de Psicologia, por estar. Muito obrigado, Sindicato de Psicólogos de São Paulo, por terem permitido, que não é um permitido no sentido de ter permissão, mas que bom que vocês construíram um lugar para uma psicóloga como Cíntia racializar o debate na psicologia tão importante nos dias de hoje. Obrigado, José Novaes, pela sua história. Obrigado pelas 3 gestões
como presidente do Conselho Regional de Psicologia. Sou herdeiro de todos esses que me antecederam e, por isso, fica aqui o meu mais profundo agradecimento. De agosto de 2021 até 27 de agosto de 2022, ano em que nós teremos mais uma vez eleições para o Sistema Conselho de Psicologia. Falei tanto do orgulho. Eu queria finalizar dizendo que também é de um orgulho imenso desta categoria o fato de que no dia de hoje nós completamos um ano em que a psicologia posta nas urnas. Há um ano nós vivíamos sérias ameaças de um fundamentalismo religioso, científico, se apoderar da gestão dos nossos conselhos. Boa resposta. A psicologia brasileira se uniu e deu uma boa resposta. E, portanto, estamos aqui um ano depois, também comemorando isso. Obrigado a todos vocês que apostaram, que tenha esse tipo de compromisso e que continuam apostando junto conosco. Esse é um dia que temos muitos motivos para celebrarmos, portanto, obrigado. Ficou agora mais do